Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a la comisión 7 del ciclo Match Creativo del 18º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Marina y voy a estar coordinando la comisión de hoy. El ciclo de Match Creativo es un espacio en el que profesionales, agencias y productoras de América Latina que se desarrollan en disciplinas creativas se presentan con el objetivo de contar su trayectoria y ofrecer sus servicios para generar posibles proyectos en común o sinergias laborales. Vamos a tener comisiones de match todos los días, mañana es el último día, de 13:30 a 15:30 y de 16 a 18 horas, horario de Argentina. Así que los invitamos a conocer más información del espacio, del ciclo, en palermo.edu/match creativo. También les cuento que las comisiones están siendo grabadas y que van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del 1 de septiembre en Conferencias DC. Ese es el canal de YouTube. Hoy contamos con las exposiciones de Julián Toro Duque, Alexandre Valentín y Cristian Alcántara. Antes de dar paso al primer expositor, les invito a todos quienes están hoy presentes y también a los expositores a participar de las actividades del encuentro y de la Semana Internacional de Diseño, que finalizan mañana, así que bueno, si aún están disponibles para participar. Nuestro primer expositor es Julián Toro Duque, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, yo soy colombiano, radicado en los Estados Unidos desde hace 30 años. Y lo que yo básicamente hago es, yo soy artista y una de las maneras en las que yo me sostengo como artista es como productor de diseño. En este lapso de producción de diseño que empezó más o menos en 1996, he trabajado en diferentes proyectos a nivel nacional en los Estados Unidos y me gustaría compartir uno de los proyectos en los que he trabajado con ustedes para ver la posibilidad de que se haga algo parecido en algún lugar. Este es un trabajo básico de aeronáutica. O sea, yo me dedico más que todo a cortar aviones y pintar las partes de avión, de fuselajes y esas cosas. Pero en particular, este proyecto lo hice junto con el Tequila José Cuervo, los Rolling Stones y Air Hollywood, que es la compañía, la sombrilla bajo la que hacemos los proyectos. Enseguida voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes vean el proceso de cómo empezó. Este proyecto se llama Rolling Stone y José Cuervo conmemoran los 72, conmemoran ¿cómo se dice? El tour que hicieron los Rolling Stone en 1972. Y básicamente nosotros salimos con esta idea. En este momento les voy a compartir pantalla. Aquí. Ok, entonces, aquí está más o menos la introducción de lo que es. Se los voy a leer brevemente. Este es un concepto para la presentación. Esto lo hice particularmente para esta reunión, así que van a encontrar que está muy afín a lo que ustedes de repente están esperando que yo diga. Este es un concepto para la presentación de productos exclusivos específicamente para José Cuervo en la celebración del Tour de los Rolling Stones en 1972. El diseño final se desplegó en el Terminal 4 de la aerolínea Delta en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Invito a los jurados del Encuentro Latinoamericano de Diseño para que se deleiten con las páginas siguientes y que este diseño los inspire tanto como José Cuervo y los Rolling Stones han inspirado a muchos a través de los años. Bueno, esa es la presentación. Como ustedes pueden ver, está oficialmente los logos de los Rolling Stones, de Air Hollywood y mi nombre como
uno de los participantes en la producción. Es una producción bastante grande, así que nosotros tuvimos que trabajar junto con gente para que esto fuera posible. O sea, mucha gente que estaba cortando las partes de los aviones, otros haciendo el diseño. Y, en la parte de diseño, nosotros trabajamos con programas como Adobe Illustrator, Photoshop y PowerPoint, y el trabajo de generación de 3D se hizo en Cinema 4D. Esto es más o menos lo que se hizo dentro de el... No sé si alcanzan a leer o estoy corriendo mucho. No, Ahí no, se ve perfecto. Ok, entonces se ve perfecto. Ahí más o menos es la presentación para este evento de hoy. Este básicamente es el plano de lo que fuimos a presentar en el aeropuerto de John F. Kennedy de Nueva York. Como ustedes pueden ver, todas son piezas de avión. Las sillas son de avión de un 747. Los paneles que ustedes ven en rojo son las partes de los aviones que nosotros cortamos, y más o menos cada espacio de estos mide aproximadamente 16 pies. ¿Ok? Cada ojo, o sea, más o menos se den una idea del tamaño de la producción. ¿Sí? Trabajamos con cowlings, trabajamos con los food charts, o sea, los carritos de comida. Perdona mi ignorancia a veces, que muchas cosas las digo en inglés y en español. El fondo, lo que es el piso, hay una botella gigantesca que imprimimos y pegamos en el piso es decir, para que no fuera solamente el piso del aeropuerto nomás y fuera todo integrado de una sola manera. En este momento va a dirigirme a la otra parte. Pues espera un momento, por acá está. O sea, como voy corriendo, ustedes van viendo, por ejemplo, cómo se construyó el cowling. Esto es en Cinema 4D, como les dije antes. Y esto más o menos es la botella de José Cuervo que construimos. Y en la botella, cada uno de estos paneles que hay acá eran pantallas digitales que hablaban acerca del proceso de elaboración del tequila. Estos son los food charts, los carritos de comida. Y aquí están las mesas que creamos para el trabajo final del plan. ¿Ves? Entonces, en la que los muevo así, pero no estoy trabajando en mi computadora, estoy trabajando en laptop. Ahí me disculpan. Esta es la base central que divide dos partes de el plano de diseño, que es donde está el cowling y donde se iban a hacer las personas y los grupos musicales que hubo en el evento de los Rolling Stones. Estos son los cowlings, unos cowlings pequeños. Esto los trabajamos con los cowlings de un avión, un G5, que es un avión particular, un avión privado. Puse aquí esta imagen porque es más o menos como se fueron creando las piezas en el taller y más o menos las dimensiones del taller y ese tipo de cosas. Y acá, finalmente, en el terminal ya es el setup completo de todo el diseño. Tiempo para esto. Aquí vamos a mostrarle más o menos cómo funcionó dentro del aeropuerto y más o menos qué espacio se llevó cada. En el diseño nosotros tuvimos en la parte real siempre hay cosas que tienen que cambiar por cuestiones de logística. Entonces, pues esto es básicamente lo que se pudo hacer finalmente. Ya los paneles
16 pies ya no se pudieron hacer de 16 pies, los tuvimos que reducir a 10 pies cada uno, y esto más o menos fue lo que nosotros presentamos como trabajo final. Ahorita les voy a mostrar un video, está en inglés. Si tienen alguna pregunta, pues ahí me la hacen al final. Aquí vamos a pasar a este video. Y si no alcanza el tiempo, me dicen y yo corto el video, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarles. Muchas gracias, Julián. Bueno, te invitamos a que nos dejes tu contacto, ¿sí? en el chat de la sala. Así podemos conocer más de tu trabajo. Bueno, Yo les comento rápidamente que, de todos modos, para tener más información de quienes estuvieron participando de todo el ciclo de Match Creativo, pueden entrar en palermo.edu/Match Creativo y ahí encuentran toda la información y también detalles de las exposiciones que se fueron realizando, ¿sí? Nuestro próximo expositor es Alexandre Valentín. Bienvenido. Olá, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à Universidade de Palermo, à Faculdade de Design e Comunicação, aos organizadores e a todos os participantes. Eu vou tirar minha imagem aqui para não forçar muito a internet, vou colocar a minha apresentação, ok? Muito bem. Eu sou professor de educação artística, licenciado em artes visuais e design gráfico, com pós-graduação em multimídia pela Universidade Federal Fluminense. Os meus trabalhos são resultado da pesquisa dos elementos gráficos semióticos da cultura popular brasileira, são as pinturas indígenas, cerâmica marajoara, literatura de cordel, pinturas rupestres, flora, fauna, arquitetura, enfim. E a utilização da técnica do design de superfície. O design de superfície é uma técnica de criação de padronagens. E eu utilizo também a técnica da pintura digital na criação de projetos visuais para indústrias de mais variados segmentos da economia criativa, como moda, cenografia, decoração, papelaria, revestimento, embalagem, produção artística, enfim, até onde a nossa criatividade nos levar. A brasilidade, a arte e o design agregando valor simbólico e econômico aos produtos e projetos criativos. Isso gera a criação de, por exemplo, papel de parede, que eu utilizo os elementos da cultura popular brasileira. E aqui um exemplo do papel de parede que eu desenvolvo.
Esse aqui tem como temática o papel infantil, utilizando elementos da cultura Yanomami, que são índios, né, que residem no Mato Grosso, do Brasil. E esse aqui foi um trabalho inspirado nos Yanomamis. Esse aqui é um outro barrado também para decoração, para voltado mais à área garden, né, para a área exterior. Esse aqui é um outro projeto voltado ao cobogó. Cobogó são painéis, né, perfurados, uma espécie de biombos e divisórias. Então, eu tenho vários projetos nessa área também, utilizando esses elementos gráficos inspirados na cultura popular brasileira. Aqui são quadros que se dispõem a painéis também, com a temática do Rio de Janeiro, que meus trabalhos são divididos em temáticas. Então, eu tenho, por exemplo, a temática Rio de Janeiro. Então, isso aqui é um trabalho de decoração voltado ao Rio de Janeiro, ao Pão de Açúcar, né? Que, aliás, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Na cidade maravilhosa. Então, esse aqui é um projeto homenageando o Rio de Janeiro. Temos aqui também o da fauna e da flora. Note que o meu trabalho sempre construído a partir de padronagens, né? São padronagens que vão definir um objeto propriamente dito, né? Tá vendo? Aqui é um outro trabalho que eu fiz para a ONU, chamado Gentes, né? Também é constituído por padronagens, e mostrando que, embora as pessoas tenham as suas diferenças de cores e personalidades, todos nós somos ligados pelo coração, pela emoção. O coração sempre pulsa mais forte, na verdade. Aqui Alexandre, perdón que te interrumpa, no estamos viendo las slides. Si lo podés ir corriendo, así podemos ver lo que vas comentando con las slides. Você não está vendo o slide? Lo vemos, pero no las vemos pasar. Está muito rápido o que você falou, né? Agora você está vendo? Lo estamos viendo, sí, pero nos quedamos en la primera, en la número 1. Esse aqui? La de presentación, esa es la que estamos viendo. Aqui? Este? Que fala No, da minha... está cambiando la Porque não presentación. está passando, Alessandro, não está passando. Está parado só no primeiro slide. Ah, é? É porque acho que você esqueceu de passar, seria isso? E aí a gente ficou só no primeiro. Ahí cambió la Ahora segunda. sí. Eu estou passando aqui. Então, vamos lá. Agora está passando? Ahora estamos viendo la número 2. Então, tá. Então, esse aqui é um projeto de barrado, né, de decoração. Estão vendo agora esse aqui, que é um projeto infantil, de papel de parede infantil. Estão vendo bem? Sim. Dá um retorno, por favor. Então, ok. Então, esse aqui é um projeto, como eu falei, da linha infantil, baseado no trabalho Yanomami, dos índios Yanomamis. Esse aqui é um barrado também. Esse aqui é um cobogó, também com esse elemento da cultura popular brasileira. Aqui foi o que eu falei do Pão de Açúcar, né, que é uma homenagem ao Rio de Janeiro. São quadros que eu fiz com homenagem ao Rio de Janeiro. Note que ele é todo constituído por padronagens também, que é de onde eu estou falando, o Rio de Janeiro. Aqui é a linha, eu tenho uma linha Garden, né, que é fauna e flora. Então, essa aqui também pertence à linha Garden, que é todo constituído também por padronagens, é a linha fauna e flora. Aqui é um trabalho que eu fiz, que eu falei que eu fiz para a ONU, mostrando a diversidade da humanidade, das pessoas, de todos eles, na verdade, de todos nós. Somos ligados pela emoção, pelo coração, e somos iguais nas nossas diferenças, né?
Essa aqui é uma outra linha Garden também, que é uma butterfly, uma borboleta também. Essa aqui é um resgate da cultura popular brasileira, que são os sertanejos, uma homenagem aos cangaceiros, né, que é um grupo de pessoas que viveram em meados do século passado no Nordeste, né? Aqui é uma linha mais abstrata, onde eu misturo a pintura digital com a técnica do design propriamente dito, né, que serve para decorar ambientes mais voltados a negócios, né? Aqui mais uma linha Garden, que são a linha de besouros que eu fiz. Esses besouros também têm eles individuais. Olha, aqui eu fiz uma composição desses besouros, né, que ficaram assim. Aqui uma outra linha também Garden, que é uma bromélia, que também eu fiz um painel de parede inteira com essa bromélia, ficou lindíssimo também. Aqui uma outra linha que é voltada à questão dos resíduos sólidos, onde eu demonstro de forma poética. Alexandre, discúlpame, pero no sé si los demás participantes están pudiendo ver cómo cambiar pantalla, pero no lo veo. Marina creo que tampoco lo está viendo. Quizá cuando envías ahí veo que estás en otra pantalla, pero cuando lo haces así, no cuando lo haces con pantalla completa. Então eu vou mostrar assim, tá bom? Então vou voltar mais um pouquinho. Até aqui vocês viram? Así lo podemos ver, pero cuando lo haces en pantalla completa se queda en la slide que presentas y no pasa ninguna otra. Vou apresentar assim, então, rapidamente. Aqui é a linha que eu fiz para a ONU, mostrando as diferenças, as nossas diferenças enquanto pessoas, mas ligados pela emoção, pelo coração, porque somos iguais nas diferenças. Aqui uma outra linha Garden também, são quadros. Esses quadros eles são impressos digitalmente em Canvas e emoldurados, ou eles podem também ser plotados e colados na parede fazendo um grande painel. Ok? Aqui é um outro trabalho homenageando os sertanejos também. Aqui é uma linha mais voltada a escritórios, é a linha abstrata, que eu desenvolvi mais voltada a escritórios, ambiente de business, né? Aqui é uma outra linha dos besouros, né? Garden também. Esses besouros também eles têm individuais também, tem quadros individualmente. Esse aqui é um outro Garden, que é a bromélia, que eu também fiz um painel também para um ambiente externo, que ficou lindíssimo. Aqui é uma outra linha onde eu falo dos resíduos sólidos, onde eu demonstro o impacto dos resíduos sólidos no ambiente marinho, né? Que também foram feitos painéis também decorativos nele. Aqui é a minha linha de NFTs, eu também produzo NFTs, eu vendo NFTs no Haribo e no OpenSea, estão lá também. Também tem uma outra empresa americana que está vendendo meus NFTs, mas eu não vou citar o nome delas, que a gente está assinando um contrato agora. Então, eu também produzo vários NFTs. Aqui seria o nosso querido Zé Pilintra, que é uma homenagem a um personagem da Umbanda brasileira. Aqui é a Estrela Kashima, que fala sobre uma tribo indígena que diz que a Estrela Kashima um dia aparecerá. E aqui um ciborgue. Aqui são as oficinas que eu faço. Eu tenho uma oficina, tem cursos e oficinas onde eu ensino a técnica do design de superfícies, as suas aplicabilidades, como que a gente pode incorporar os elementos da nossa cultura que fazem parte do nosso cotidiano dentro da produção do design de superfície. Então, eu estimulo sempre nas minhas oficinas as pessoas a observarem o seu entorno, observarem o seu contexto cultural e tentarem extrair dali
os elementos gráficos que vão compor a sua padronagem, para que não seja apenas uma padronagem bonitinha, mas que seja uma padronagem que tenha também um conteúdo e que expresse, de alguma forma, o seu sentimento de pertencimento à comunidade onde a pessoa está incluída. Ok? E aqui são os meus contatos. Alexandre Valentim, e vocês podem me encontrar no Instagram, tem meu site, e eu vou disponibilizar aqui meus contatos para vocês, ok? Obrigado, um abraço. Muchas gracias Alexandre, muy hermosos tus trabajos, así que si nos puedes dejar, ¿sí?, tus contactos por el chat, muchísimas gracias. Les comento brevemente que, nuevamente, como les indicaba, están todas las comisiones siendo grabadas y que van a estar disponibles al 1 de septiembre. También los invito a seguirnos en Instagram, ¿sí? La cuenta es Encuentro Latino UP y la cuenta de la universidad es diseño.palermo. Así que también los invito a buscarnos por Instagram para estar informados. Nuestra próxima expositora, ¿sí?, de este ciclo de Match Creativo es Cristian Alcántara. Hola, Cristian. Olá, prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Bienvenida, cuando gustes. Só me dá um feedback se tá certinho, tá bom? Por favor. Tudo ok? Sí. Então, tá bem, vou iniciar. Primeiro eu vou iniciar me apresentando. Eu sou Cristiane Alcântara, sou professora de uma universidade pública no Brasil, do curso de design da Universidade Federal de Uberlândia. Sou designer com especialidade em design editorial. E aqui eu estou para apresentar o GEL, que é o grupo de estudos do livro, que a gente tem aqui no curso de design da Federal de Uberlândia. Esse grupo, ele existe, eu vou fazer primeiro um breve histórico, ele existe desde o ano de 2017, então, portanto, como eu falei, ele foi criado dentro do curso de design da UFO, que é a universidade. O grupo se chama Grupo de Estudos do Livro, Design, Autoria e o Livro Independente. Portanto, ele é todo voltado para o design editorial, do livro especificamente, então a gente trata só da relação do design editorial com o livro. O GEL, ele tem dois focos de trabalho, de direcionamento. Esses focos seriam o digital, portanto, os softwares, né, que a gente utiliza para o design editorial e para o design gráfico em si, né, e o analógico, que seria o manual, que seria a manualidade do livro, o fazer manual do livro. Então, o GEL, ele existe para... Vocês me veem? Vocês estão conseguindo me ver? Vemos la pantalla, lo que vemos es la pantalla. Ok, depois eu vou precisar fechar para mostrar algumas peças, mas aí eu fecho e volto com vocês. Então, o GEL, ele tem desses dois enfoques, o primeiro deles seria o digital e o outro o analógico. A gente tenta recuperar o fazer manual do livro, a partir de toda a sua historicidade, né? Então, recuperar e entender isso a partir do ensino do livro, como é que eram feitas e ainda são feitas essas técnicas tradicionais do fazer do livro. Então, existe essa relação entre os softwares próprios, atuais, do design, e esse fazer analógico, esse fazer manual. O GEL é coordenado por mim e também por outra pesquisadora, a professora e designer e artista do livro Gabriela Irigoyen. Esse grupo, ele é cadastrado no DPG do CNPq. O CNPq é um conselho nacional, um conselho brasileiro de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, isso é muito importante, porque isso dá... o GEL, ele tem um enfoque acadêmico muito forte, para que os estudantes da universidade, do curso de design, possam, aqueles que têm interesse, ser direcionados ao meio acadêmico. Então, o GEL tem essa ênfase também. A partir de 2018, o grupo se estruturou
e começou a fazer, então, os encontros sempre em formato quinzenal, em que, no primeiro semestre, a gente trabalha por um ano com um grupo que é selecionado, um grupo de alunos. Então, esse grupo é anualmente selecionado. Então, a cada ano, a gente tem um grupo de alunos novos. E a cada ano, o GEL tem um método de trabalho. Esse método de trabalho é, primeiramente, primeiro semestre, né, o início do ano, a gente faz leituras. Essas leituras são leituras voltadas para a reflexão do design, voltado para o livro. Então, a gente lê textos que tratam do design gráfico, voltado para o editorial, para a tipografia, para o trabalho de composição, de layout, tudo que é voltado para o livro de artista. E no segundo semestre do ano, aí a gente tem a possibilidade de aplicar essa teoria, essa reflexão, em projetos práticos de design editorial. E aí cada aluno e cada pesquisador tem a possibilidade de desenvolver a prática disso em projetos individuais. A gente tem pesquisadores fixos também, alguns designers que já se formaram, 2 designers que se formaram no curso, a Rita e a Bárbara, e temos 2 pesquisadores, professores, João Agrelli e a Aline Haluch. Então, esses membros são fixos e os outros alunos têm essa rotatividade anual, né, para que todos os alunos tenham possibilidade de participar do grupo. O que tem dado muito certo dentro da universidade. O GEL, então, ele está voltado para a teoria e para a prática. Então, eu gostaria de mostrar aqui hoje um projeto, um fazer que deu muito certo, que foi do ano de 2018, que para o GEL ele foi emblemático, ele foi muito importante, porque ele padronizou um modo de trabalhar no grupo, e é esse ano, o ano de 2018, essa produção do ano de 2018, que eu gostaria de apresentar hoje aqui para vocês. No ano de 2018, a gente teve um ano muito produtivo no GEL. Coincidentemente, a gente tinha só meninas no grupo e só pesquisadoras, mulheres até então. E, a partir de um momento da teoria, todas essas meninas e as pesquisadoras começamos a falar de autoras mulheres. E essas autoras, elas nos chamaram muita atenção, nos pareceram muito inspiradoras. O tema daquele ano era a capa do livro. Nós havíamos lido textos que tratavam especificamente da capa, né? Como é que a capa do livro pode influenciar e influencia no todo, né, da peça. A partir disso, a gente desenvolveu as premissas do GEL. Quais são essas premissas? Quais são os pontos de apoio do nosso grupo? A gente tem 2 autores do coração. Eu falo que são os nossos mentores do GEL. Um deles é o poeta Mallarmé, porque Mallarmé falava do livro como um objeto, um artefato importantíssimo. Ele não tratava o livro apenas como conteúdo, mas ele tratava o livro como matéria. E essa matéria ela era entendida a partir de premissas próprias do design, que seria a palavra, no caso a tipografia, a página, o vazio, os vazios existentes na composição do design da página, as cores, a textura, o papel, a maneira de se passar as páginas, de se pensar a página, a fisicalidade da capa do livro, enfim, os espaços vazios, os espaços cheios, os fios, desenho da tipografia, a maneira de se trabalhar um elemento tipográfico. Então, Mallarmé entendia o livro como matéria, e o conteúdo viria junto com isso. E Júlio Plaza, que é um pesquisador importantíssimo, que trabalhou boa parte da sua vida no Brasil, em São Paulo, com outros nomes importantes, na Universidade de São Paulo, na USP, e mexicano, e que junto com o Mallarmé forma, então, essa dupla que vai embasar o trabalho do GEL, teoricamente. E aí, como é que a gente entende essa teoria desses 2 nomes? Seria, então, a partir da letra, como um elemento básico do livro, portanto, a tipografia, capaz de encontrar mobilidade e expansão. Mallarmé ele vai nos ensinar que a palavra não é a embalagem da ideia, mas é a sua própria ideia, e a própria estrutura do livro, como eu já falei inicialmente, né, tão defendida e utilizada dentro dos argumentos de Mallarmé. A partir dessas premissas, eu vou correr um pouquinho para não passar o meu tempo. Então, aqui eu falo mais um pouquinho dessas premissas, né?
do livro, dessa ideia do livro como uma forma móvel, de se fazer, de se refazer, algo sem começo, sem fim, continuamente para as novas possibilidades, entender o livro como um artefato, um objeto infinito, de 1000 possibilidades, para o designer e para o leitor, para aquele que interage com o livro. E essas são, então, essas premissas, né, que a gente aponta de Mallarmé e de Júlio Plaza. Para finalizar essa parte teórica do GEL, Mallarmé ele descreve um processo de criação do livro totalmente novo, e é aqui que o GEL se apoia. É o sentido da criação do autor, que seria dado não mais pela palavra emotiva, mas por meio da materialidade da palavra, tipografia e sua forma, da página e da estrutura em si, né? E aí entra tudo, a composição e todos os elementos do design editorial, que vão, então, construir o livro. Vamos falar, então, desse projeto de 2018, que é o projeto que eu quero apresentar aqui. A gente apresentou um briefing, então, para as alunas, e aí, a partir da capa, a gente deveria pensar esse projeto de livro. Então, entendam que é como se o livro, o miolo do livro, por exemplo, e todas as premissas de design, da tipografia até as cores ou imagens utilizadas, ou o modo de composição, tudo deveria partir da capa. A capa era o mote inicial. Então, a capa ela deveria determinar todo o resto. Normalmente, isso não acontece assim no fazer do design editorial. A capa ela vem depois de que o livro foi esmiuçado, foi muito pensado, né? Já está sendo finalizado. A gente vai para esses elementos finais, né? A folha de rosto e a capa em si. Aqui não, a capa ela deveria ser a primeira, ela seria esse mote. Então, temos, então, como tema, cada aluna escolheu uma autora brasileira para se trabalhar. Algumas escolheram, a gente tem acho que uma aluna que escolheu uma autora estrangeira, a maioria delas autoras brasileiras, escritoras, e aí a partir disso cada aluna trabalhou esse texto dessa autora, iniciando o projeto pela capa. Os projetos foram iniciados a partir dos softwares de composição, de design editorial que a gente usa, no caso a gente utiliza no curso InDesign. Aqui a gente tem um grupo dos livros que foram feitos, lembrando que foram feitos 8 projetos. Eu selecionei 4 deles para apresentar para vocês. Aqui a gente tem o primeiro deles, esse foi feito pela Bianca Chong. A Bianca, ela trabalhou um livro que contava a biografia da Pat Smith. Esse livro, ele traz um aspecto interessante da biografia da Pat Smith, que seria a relação de alter ego entre ela e o seu companheiro. E a Bianca, ela quis trabalhar desde a partir da capa essa relação de transparência, de sobreposição do casal. Então, ela levou isso, por exemplo, depois eu vou mostrar o livro físico para vocês quando eu fechar, mas ela levou isso para a relação entre as palavras, ela fez vários testes com papéis transparentes para que ela conseguisse essa relação de sobreposição. E aí isso vai se dar na fala dos dois personagens, né, do casal. Então, ela trabalha com uma sobreposição, com tarjas em cima das palavras. Enfim, o livro ele vai todo em cima desse tema da biografia da personagem, né? Depois a gente tem o trabalho da Aline Marim. A Aline, ela pegou uma imagem de Deleuze e aí ela vai trabalhar, ela vai picotar essa imagem, vai transformar isso num quebra-cabeça na capa, que a gente reconhece a imagem a partir da capa. E aí depois ela picota isso, e aí a gente tem tags, né? Tem cardzinhos, em que aí ela vai trabalhando isso como um quebra-cabeça mesmo, para montar depois, mas a partir da capa. Então, é a capa que vai dar o norte para o leitor, é a capa que vai direcionar o leitor para a leitura desses cartões que estão dentro, então, dessa embalagem, como capa. O terceiro projeto é o projeto da Gabriela, que coordena o GEL comigo. A Gabriela ela desenvolveu um livro em que ela trabalha especificamente a materialidade do livro, o material utilizado para representar partes do corpo feminino, a partir de uma autora que tratava também
desse aspecto. Então, ela vai trabalhar... Esse livro ele tem um aspecto material muito importante, e ele se dá a partir da capa. É um livro-objeto, eu considero um livro-objeto, em que o leitor ele abre o livro a partir da sua concepção, ele direciona a maneira com que ele quer ler o livro, e esse livro ele tem a possibilidade de ter e de possuir várias leituras, várias possibilidades de leitura. Então, é um livro como objeto interessantíssimo. E uma coisa da materialidade que é muito forte, é a ênfase desse livro. A textura dos materiais, dos papéis escolhidos, a maneira com que a letra foi gravada, a sobreposição, e tudo a partir da capa. A capa ela leva à compreensão da movimentação que o livro faz. E o último livro é o livro da Thaís Oliveira. A Thaís ela quis representar um poema a partir do coração, o poema tratava desse tema, e aí ela faz, primeiramente, no software desenho, ela trabalha isso no Illustrator, e aí depois ela leva isso para mockups físicos, para impressão, começa a testar esse livro fisicamente, como é que ela iria unir as páginas a partir desse formato de coração. Ela não quis trabalhar com o formato de coração que se usa para representar a emoção, o amor, ela quis trabalhar com o coração físico, da anatomia humana, e aí depois ela vai explorando isso a partir da capa, dentro do livro, aí sim, trabalhando a composição do texto da autora, que tratava do coração como elemento poético e não físico. No Brasil, nesse momento, a gente tem um cenário muito interessante para o design editorial do livro. Na última década, houve um importante movimento voltado para a produção do livro independente. A gente sabe que países como a Argentina, Uruguai, isso também vem acontecendo. Isso está modificando o cenário editorial brasileiro. Inclusive, a gente recebe em algumas feiras, como a Tijuana, Miolos, de São Paulo, muitos hermanos, muita gente do Uruguai, do Chile, da Argentina, que são designers que trabalham com livro independente. Então, isso tem colaborado muito para o livro físico no país. Essas editoras elas têm um viés que é muito próprio, que é pensar um fazer mais experimental, mais voltado para a relação do designer com o autor. O autor tem um papel importante, essa relação é muito trabalhada nessas editoras, uma relação mais próxima entre autor e designer, e esse é um grande diferencial para esse cenário atual do livro, sobretudo o livro independente no Brasil, o livro experimental. Aqui a gente tem uma imagem de uma dessas feiras, da Miolos, que eu acredito que talvez alguns conheçam. Então, para finalizar, a gente tem essa valorização também nesse cenário do livro no Brasil, esse conceito que é trabalhado no GEL, que é essa valorização de técnicas manuais tradicionais de produção do livro, como aquelas ligadas à gravação, à cópia, às prensas tipográficas, à encadernação, tudo isso sendo trabalhado de maneira híbrida junto às tecnologias atuais. E é isso, para as considerações finais, a ideia é essa, que o GEL mantém essa relação intrínseca entre o conteúdo e o projeto de design editorial, e essas possibilidades existentes entre o processo digital e as técnicas manuais do livro tradicionais, tão importantes para esse fazer. É importante que a gente entenda que as plataformas digitais de editoração, elas sejam exercitadas criativamente, e especialmente para que sejam possíveis experiências proveitosas e ricas na relação entre conteúdo e forma, e nesse sentido a gente entende que o fazer manual ele é crucial nessa prática criativa do fazer do livro junto às tecnologias. É isso, o GEL, então, como um grupo acadêmico de estudos, ele se propõe a manter e dar continuidade a essas questões. Gostaria de agradecer por participar e encerrei por aqui. Deixa eu fechar aqui com vocês. Muchas gracias, Cristian. Es muy interesante lo que nos compartiste, muy lindos los trabajos también que pudimos ver. Bueno, nuevamente los invito a dejar sus contactos en el chat, y también a quienes nos están escuchando que recopilen esa información de ahí, y si no, como les mencionaba antes, en la web del ciclo Match Creativo lo van a poder encontrar.
¿Alguno de los expositores que tuvimos hoy quiere hacer algún comentario final, agregar algo que le quedó en el tintero para comentar? Bien, bueno, yo como les mencioné al inicio, obviamente el ciclo de Match Creativo está pensado para que no solamente entre ustedes, expositores, puedan generar redes, sino también para que quienes están participando o quizás más adelante puedan ver la grabación de la comisión, vuelvan, ¿sí?, sobre la información que ustedes compartieron hoy, para poder generar redes. Acá nos comentan trabajos muy inspiradores, la verdad que sí. Lo que fuimos viendo a medida que fueron pasando estas comisiones es que nos vamos nutriendo de profesionales de distintas disciplinas, distintas en las que trabajamos diariamente, y eso nos sirve mucho para inspirarnos, para trabajar, para idear cosas nuevas, para ampliar nuestras redes. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado mucho el espacio, que ojalá les deseo que les sirva también, que puedan hacer contacto con gente muy interesante. Bueno, de mi parte les agradezco por participar de esta comisión del ciclo. Si quieren hacer algún cierre, les dejo este ratito, pero les agradezco. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar, bueno, parte de mi trabajo. De veras, si alguien está interesado en hacer un proyecto similar o si conocen a alguien que pueda colaborar también en una aventura como las que me he metido, pues tengo realmente muchos contactos y también recursos para hacer cualquier clase de... cito a las otras dos personas que estuvieron conmigo en esta presentación. Me pareció bello los trabajos a nivel de color, de composición, de la manera en que expresan sus sentimientos. Fue realmente bello y bueno, me gustaría tener los contactos también de todos acá conmigo, y si en algo puedo colaborar, estoy abierto también a esa parte de la colaboración y como una especie de marketing que podría ser muy interesante. Muchísimas gracias a la Universidad de Palermo, muchísimas gracias a las dos personas a todas las personas que están involucradas en este proyecto tan bello, y esto nos hace que salvemos el mundo de alguna manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De parte de la Universidad de Palermo les doy las gracias. Alexandre, Cristian, Julián, muchísimas gracias por participar, por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Así que, bueno, los invito a todos a continuar acá en las comisiones del encuentro. Muchas gracias. Muito obrigada.